A alimentação natural, eu vou começar aqui, né, com as principais perguntas que eu recebi, tá, ou do TikTok ou do Instagram, tá? Então eu anotei as principais aqui e eu vou já começar aqui o vídeo respondendo. Então eu vou responder. A primeira aqui foi da Fernanda, tá? Pelo TikTok. O que é alimentação natural? Bom, Fernanda, vamos lá, vou responder para você e para outras pessoas, né, que vão assistir com certeza a live e que têm interesse em alimentação natural. Bom, alimentação natural vai ser uma alimentação diferente da ração, uma alimentação que consiste em não ter o uso de conservantes, de corantes, de palatabilizantes, tá? E que vai fornecer uma quantidade de umidade muito maior do que na ração. A ração tem cerca de 8 a 10% só de água. A alimentação natural, a gente consegue fazer dietas com até mais ou menos 70% de água, tá? Então, começa por aí as diferenças. Os ingredientes, né? Eles são inúmeros que a gente pode utilizar na alimentação natural. E isso já é um benefício, né? Porque tem animal que não gosta de determinado ingrediente, a gente pode fazer de acordo com o gosto, né, de cada animal. Então, isso é muito bom, tá? Então, a alimentação, resumidamente, seria isso. E a gente vai falar mais, né, ao longo aqui da live e vai tirar mais dúvidas, né, que forem surgindo, perdão. E o Jair, pelo Instagram, ele perguntou se a alimentação natural pode ser feita também para filhotes. Sim, respondendo, né, ao Jair, pode sim, a alimentação natural pode ser feita para filhotes. E assim, a gente recomenda mais ou menos a partir de 2 meses, não, mas a partir de 3 meses de idade, a gente já consegue introduzir a alimentação natural. Qual que vai ser a diferença? A diferença vai ser que para cães, né, filhotinhos, ou gatos também, né, mas assim, como é muito mais feita para cachorro, a gente tem que tomar algumas precauções e alguns cuidados, tá? Os filhotes, como eles estão em fase de crescimento, a gente vai ter que fazer um reajuste mais de perto, né, com maior frequência da quantidade de comida e de suplementos, tá? Por quê? Esses animais eles estão crescendo rápido, então eles vão ganhar peso rápido e com isso a gente tem que reajustar aquela quantidade de alimento de acordo com o novo peso que vai mudando constantemente e também a quantidade de suplementos, tá? Fora isso, não tem muitas restrições, é mais em relação mesmo à quantidade de alimento, quantidade de calorias e os suplementos que vão ter que ser alterados também a quantidade, ok? Quem tiver aí com a gente, né, já pode fazer pergunta também. Eu vou responder inicialmente essas aqui que o pessoal já tinha feito ou pelo TikTok ou pelo Instagram, mas quem está aqui com a gente, né, muito bem-vindo e podem também deixar as perguntas aqui escritas, tá? Que a gente vai responder para vocês aqui também, tá? Vocês que estão aqui. Então vamos lá. Mais uma pergunta que eu recebi sobre alimentação natural foi da Kaline, pelo Instagram. A Kaline perguntou se a alimentação natural pode ser feita também para gatos. Sim, Kaline, pode ser feita para gatos também. O diferencial vai ser que os gatos, eles geralmente não gostam de uma mistura de tantos sabores quanto os cães, tá? Os gatos, eles gostam mais de alimentos ou de dietas com 2 ou 3 ingredientes no máximo. Então, não é aquele sabor, né, aquela misturada de sabores que a gente faz para os cães. Nos cães, a gente coloca vários ingredientes. Os gatos, eles já não gostam muito. Então, para os gatos, a gente tem essa diferença, tem que colocar também um teor maior de proteína, a gente tem que respeitar isso, porque os gatos utilizam mais as proteínas, né, as fontes de proteína, como fonte de energia e fonte de sustento do que os cães. Os cães, eles mesclam ali a utilização dos carboidratos com as proteínas, mas os gatos, eles precisam de um teor de proteínas mais elevado do que dos cães, tá bom? Gente, eu tô vendo que tem gente aí. Eu queria só se vocês pudessem dar um oi aqui para eu saber se está funcionando o chat, tá?
Se vocês puderem me dar um oi aqui, só para eu saber se está funcionando o chat aqui. Deixa eu ver aqui. Tudo bem. Vamos lá. Vou continuar aqui. A Eudice está dando um oi. Obrigado. Edice, né? Edilce. Beleza, Edilce, obrigado, tá? Era só para saber se estava funcionando. Agradeço mesmo. Se você já quiser mandar pergunta também, pode mandar, tá? Quem tiver aí pode já mandar as perguntas. Vamos lá. A quarta pergunta, pessoal, que eu recebi também pelo TikTok, né? Foi do Rubens, tá? O Rubens, ele perguntou o seguinte, e essa é uma pergunta muito interessante que eu acho. Se o animal for diabético, ele pode comer a alimentação natural? Sim, Rubem, pode comer alimentação natural, sim. E é claro que a gente tem que seguir as diretrizes, assim como para qualquer doença, seja ela obesidade, diabetes, hiperadenocorticismo, cálculos, doença renal, doença hepática, né, que é no fígado, a gente tem que seguir diretrizes, tá? E fazer uma dieta balanceada, seguindo o que essas diretrizes para cada doença, cada patologia exige da gente, tá? Então, um exemplo aqui, um animal, como o Rubem perguntou, diabético, a gente vai ter que utilizar na dieta dele o quê? Um teor de fibra maior, a gente vai ter que utilizar carboidratos com baixa carga glicêmica e por aí vem as particularidades, tá? Se a gente for fazer para um animal, por exemplo, com problema renal, dependendo da fase da doença renal dele, se for fase 2 ou fase 3, a gente vai ter que, por exemplo, colocar um teor de proteína mais baixo, tá? Um animal com shunt também tem que colocar o teor de proteína mais baixo. E assim, cada doença vai ter as suas particularidades, as suas exigências, tá bom? Boa noite, Sara. Sara Lima, boa noite, bem-vinda. E todo mundo que está aqui, tá? Bem-vindo. Então, assim, respeitando isso e também a suplementação, alguns níveis têm que ser otimizados em determinadas doenças e outros têm que ser colocados em níveis mais baixos, tá? Cada doença vai exigir um nível de suplementação para cada componente diferente, tá? Então, a gente pode fazer, Rubem, não somente para diabético, como para qualquer patologia ou para aqueles animais que queiram fazer alimentação, né? Para os tutores que queiram fazer alimentação natural de seus animais com alimentação natural ao invés da ração. E quanto mais cedo começar, pessoal, eu sempre falo isso, mais benefícios esses animais vão ter, tá? Eles vão se expor menos a conservantes, a corantes, né, a transgênicos, então é mais interessante começar mais cedo a alimentação natural. Vamos lá. Continuando aqui a responder as perguntas, né, sobre a alimentação natural, a Silmara, pelo Instagram, me perguntou se essa pergunta aqui é sensacional, é fantástica, porque muita gente fala isso, tem muito mito, tá? A Silmara, é verdade que o cocô fica mole e fedido com a alimentação natural? Não, não é verdade, tá? Isso talvez seja uma mentira aí que a indústria da ração meio desesperada está colocando aí para as pessoas ficarem com medo de migrar para a alimentação natural, mas isso não é verdade, tá? É raríssimo o animal defecar mole por causa da alimentação natural, e caso isso aconteça, é só a gente fazer reajustes. Em relação ao odor das fezes, também é mentira, não fica mais fedorento, né? Os meus dois cachorros comem alimentação natural, as fezes são secas e não tem odor fétido, tá bom? Então isso é um mito, isso é uma mentira. Vamos lá, tem pergunta aqui da Edilce. Boa noite, doutor. Mudei a alimentação da minha cadela recentemente com alimentação natural, porém parece que a fome dela não é saciada. Tá, Edilce, primeira coisa é saber se isso foi feito por um profissional que entenda dessa área ou não, porque a quantidade da alimentação é uma das coisas que a gente tem que calcular, tá? E a quantidade vai depender, ela vai variar de acordo com os ingredientes que a gente coloca nessa dieta, tá bom? E do objetivo que a gente tem nessa dieta. Então, um exemplo, se for para perda de peso, né, para obesidade, por exemplo,
a gente vai ter que usar um fator menor, um fator 70, e com isso também vai reduzir a quantidade. E aí pode ser que o animal fique com mais fome. Uma solução para isso, eu disse, é a gente acrescentar na dieta alimentos que gerem volume na dieta, mas que não sejam calóricos. Dois exemplos aqui, o chuchu e a abobrinha, né? A abobrinha italiana, a abobrinha aquela normal, verde. E a gente consegue, às vezes, aumentar o volume sem aumentar tanto a quantidade de calorias, porque a gente tem que respeitar um item que chama necessidade de energia de manutenção. Cada animal vai ter a sua de acordo com o peso, com a idade, nível de atividade física, se é castrado ou não é, tá? Então, tem todas essas variáveis. Eu não sei se você está fazendo isso por conta própria, né? Mas o indicado sempre é ser feito por um profissional que entenda dessa área e que faça tudo bem calculado para o seu animal. É uma coisa particular, tá bom? Individualizada, e os suplementos também têm que ser dados. Uma outra coisa que pode estar acontecendo é porque, como ela é muito mais gostosa, geralmente o animal também come mais rápido, tá? E aí, por comer mais rápido, a gente fica com aquela sensação que ele está sentindo fome, né? E existem também alguns animais que têm um apetite mais voraz que outros. A gente tem que levar essas três situações aí. O meu cachorro, o meu pug, eu sempre brinco, se eu der para ele a comida 5, 6 vezes por dia, ele vai comer com a mesma fome que ele comeu a primeira vez, tá? Então, ele, sei lá, acho que em 15 segundos ele já detona a comida dele. Mas a gente tem que levar em consideração isso. É muito mais palatável, é muito mais gostosa do que a ração. Então, eles comem rapidinho mesmo, tá bom? Mas é uma coisa natural das pessoas acharem, às vezes, que não está sustentando, mas o importante é respeitar a quantidade dos nutrientes que cada animal tem que ingerir, tá bom? Beleza. Vamos lá. A Maria, pelo TikTok, ela perguntou se sempre tem que ter suplementos na alimentação natural. Sim, Maria, sempre tem que ter suplementos na alimentação natural. A gente não consegue, por mais ingredientes que a gente coloque na dieta, a gente não consegue balancear 100% só com a comida. Então, a gente precisa suplementar. É claro que cada dieta vai depender da quantidade de suplementos de acordo com o cardápio que a gente está oferecendo e também de acordo com o objetivo da dieta, se o animal tem alguma patologia, alguma doença ou não, tá? Mas sempre a gente tem que suplementar. Vai variar a quantidade desses suplementos aí, tá bom? Vamos lá. O Ronildo, pelo TikTok, a dúvida dele era se a consulta nutricional pode ser feita online. Sim, sim. Inclusive, a gente tem feito de vários pacientes aí de diferentes regiões do Brasil. Isso tem sido muito legal, esse contato com algumas pessoas que a gente está tendo. Eu tenho consultado pessoas de São Paulo, Rondônia, Belém, Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Sul. Tenho consultado muita gente online. Nesse caso, é permitido pelo Conselho de Veterinária, porque não tem prescrição de medicamentos. Então, a gente pode fazer, né? Eu até vou deixar na descrição da live aqui o contato, né? Vou deixar aqui o WhatsApp da clínica para quem quiser entrar em contato e o e-mail também, tá? E aí pode agendar e aí faz tudo balanceado, a gente marca uma videochamada, tá? É tudo feito bem organizado, todas as dúvidas são tiradas. Então, é possível sim fazer online, tá? A gente manda foto esquemática para tirar as medidas, para calcular percentual de gordura. É bem didático, tá bom? Deixa eu ver aqui uma outra dúvida que o pessoal sempre tem. Ah, tá. Essa aqui foi a Marcela pelo TikTok. A Marcela perguntou se é normal, quando começa a alimentação natural, os animais beberem uma menor quantidade de água. Sim, é sim, Marcela. É bem comum os animais, quando passam para alimentação natural, eles ingerirem menos água. E por quê? Porque ela tem cerca de 65 a 70% de água, tá? Então, só deles estarem ingerindo uma alimentação com maior teor de umidade, isso já vai provocar uma menor sede, né? Quando a gente fornece ração, a ração ela é dura, ela é seca, então ali tem 8, 10% só de água no máximo, tá? Contra 60, 65%, 70%. Tem feito muita dieta aí com 70% de água.
Então, esses animais têm que ingerir, para completar a necessidade hídrica deles, uma quantidade muito pequena de água. Então, isso é, sim, esperado de acontecer, tá bom? Então, acho que essas são, geralmente, as principais dúvidas em relação à alimentação natural. É claro que cada um tem as suas dúvidas, né? Ainda é uma coisa um pouco nova na veterinária, mas tem ganho muito espaço, né? Tem muitos animais que estão, muitos tutores que estão aderindo a essa alimentação natural, graças a Deus, né? Estão passando os seus animais para esse tipo de alimentação, que é muito mais saudável, é muito mais gostosa e prazerosa para os animais. Aqui em casa também, os meus só comem natural, tá? E é isso, pessoal. Se alguém ainda quiser fazer pergunta, tá? Vou deixar aberto aqui. Pode mandar aqui pelo chat. Se não tiver pergunta, a gente encerra, tá bom? Então, queria tirar essas dúvidas aí, agradecer a presença de todo mundo que teve. A live vai ficar gravada e aí todo mundo pode fazer as perguntas, tá bom? A Bárbara Chaulata quer fazer pergunta sobre alimentação natural? A gente está quase encerrando aqui, Bárbara. Se você quiser, pode fazer sua pergunta, eu estou aqui para responder. Já tirei a dúvida aqui de várias pessoas que tinham, né, que me mandaram antes pelo Instagram e pelo TikTok. Pode fazer sua pergunta. Estou aqui aguardando. Vamos lá. Sobre dar patê. Pode concluir a pergunta. Você deve estar se referindo àquelas. É melhor que a ração? Na verdade, eu não sou muito fã de nenhum dos dois, porque ambos são industrializados, ambos têm conservantes, corantes, esses patês também têm, né? Por isso que eles têm uma validade longa, né? Justamente pelo fato de ter conservante. E esses patês, eles têm um percentual maior de gordura, né? Por isso que eles têm também aquela consistência. Então, eu não sou muito a favor, eu sou sempre a favor. Porque quando você dá alimentação natural, como ela é muito mais palatável, muito mais gostosa, você não precisa colocar o patê como esse, vamos dizer assim, esse estímulo para melhorar o gosto da ração. Geralmente, esses patês são usados assim, para melhorar o gosto, o animal ter mais interesse pela ração e acabar comendo. Ou a pessoa acaba misturando carne moída ou frango. Então, eu acho, nesses casos, se já não está legal para comer, eu acho mais legal migrar para a alimentação natural, tá? Não recomendo ficar dando isso justamente pelo fato de ter essa quantidade grande de gordura, de conservantes, tá? Então, não sou muito a favor. Se você for manter, não sei se era cachorro. Se for para gato, tá? Se for para gato, a gente ainda aceita um pouco mais, porque para os gatos, esses patês, assim, vamos dizer assim, como os gatos têm muitos problemas renais, e geralmente por não ingerirem uma quantidade grande de água, às vezes a gente recomenda, né, se o animal, se o gato ele gosta mais desses patês e aqueles sachêzinhos também que tem mais água, aí a gente até é melhor que ele coma isso do que ele ficar sem beber água, tá? Mas eu inicialmente estava falando sobre cães, sim. Mas serve para os dois, tá? Hoje tem algumas linhas aí que são sem conservante, sem corante, e aí talvez, né, com certeza eles são mais saudáveis, tá? A Bárbara está falando, cachorro eu daria 100% natural, porém vegetal, mas eu não consigo. São mais de 34 animais para cuidar. Com certeza fica inviável, né? Quando você tem muitos animais, fica inviável para você fazer comida para todo mundo. Não tem como. Essa talvez seja, eu sempre brinco que talvez seja a única desvantagem da alimentação natural em relação à ração, que é o preparo, né? A gente vai levar tempo para isso e talvez o custo seja um pouquinho maior, dependendo se o animal é de porte grande, assim, por causa dos suplementos. Ah, tá. Pombo, calopsita, cachorro, gato, realmente, não tem como, né? Mas para quem tem, né, gente, animais como um ou dois cachorros, por exemplo, ou gato, dá para fazer legal, tá?
A Edilce, doutor, posso colocar sal na alimentação natural? Então, Edilce, pode, mas aí é que tá. A gente, quando prescreve, quando a gente elabora uma dieta para um cachorro ou para um gato, e que a gente vai incluir o cloreto de sódio, né, que é o sal, e aí tem um monte de variedade aí do sal, que tem sal rosa do Himalaia, tem o sal refinado, tem um monte de sal. A gente usa um programa de computador para fazer isso, para ver quanto de sal a gente pode adicionar para não ficar, por exemplo, em excesso o iodo ou o próprio sódio, né? A gente calcula em gramas, né? Quanto, já junto com o restante da alimentação que tem ali, que a gente pode introduzir para esse animal de sal, tá? Mas pode. A resposta é pode na dose certa, na quantidade certa. Porque se você não der nada, os animais eles precisam de sódio para que a célula funcione bem, precisa do iodo, porque o iodo vai participar, né, lá na tireoide da produção dos hormônios tireoidianos. Então, precisa, tá bom? Mas tem que ser certinho, porque se for em excesso também já começa a prejudicar os rins, começa a ter retenção de líquido e assim por diante, tá bom? Eu disse, então tem que ser feito bem calculadinho, bem certinho para não prejudicar, ok? Mas é uma excelente pergunta porque muita gente tem essa dúvida sobre o sal, né? E acha que não pode dar absolutamente nada de sal. Não é assim, tá? Como alguns alimentos também, tem algumas pessoas que têm medo de dar alguns alimentos, e eu gosto muito de falar sobre o frango, né? Na clínica, a gente recebe muito pessoal falando assim: ah, mas o veterinário falou que o cachorro não pode comer frango de jeito nenhum, porque o frango dá alergia. Não, pessoal, e a resposta que eu dou sempre é a mesma. O frango, ele não vai desencadear coceira, não vai ser intolerável, né, para um animal, não vai ser para todos os animais. Assim como eu sempre dou de exemplo, né, a gente come camarão. Tem gente que tem reação alérgica ao camarão e tem gente que não tem, tá? Ah, tem gente me cobrando o e-book. Eu já tô com vergonha desse negócio. É porque a gente está com problema na página de entrega só. É o último detalhe que falta. Tá bom, Edilene? É o último detalhe que está faltando. Mas a gente vai entregar. Não, não, não vou falhar com vocês com relação ao e-book, não, tá? Beleza, gente? Então, voltando aqui ao assunto do frango, né? Claro que quem quiser ir perguntando pode colocar aqui no chat que eu vou respondendo, tá? Mas só para falar, voltar aqui ao assunto do frango, os meus cachorros só comem a alimentação natural, a fonte de proteína deles é frango. E eles se dão super bem, tá? Não é todo cachorro que não vai poder comer frango. Isso a gente testa também. Quando a gente entra com a alimentação, a gente vê se o animal piorou, por exemplo. Ah, ele não estava comendo frango. Você introduziu o frango na alimentação natural, ele começou a coçar mais, tira o frango. E aí vê se ele vai melhorar realmente essa coceira, se realmente foi o frango, porque pode ser algum outro componente da alimentação, né? E a maioria das rações aí que vocês dão, quem dá a ração, tem frango, tá? A maioria delas aí é com frango. Um outro componente que quase ninguém fala, que vai causar reação alérgica nos animais e quase ninguém cita, é o milho. E quase todas as rações têm milho. Então eu não sei por que criaram essa coisa toda contra o frango aí. Mas existe uma infinidade de outras opções aí, né, para alimentação natural como fonte de proteína. Peixe, e aí dentre os peixes tem um monte de tilápia, sardinha, salmão, tem um monte de coisa. A gente pode oferecer também carne de porco, enfim, tem muito, cordeiro, rã, tem muita variedade de fonte proteica que a gente pode oferecer para os animais, tá? Então a gente não fica só preso no frango, tá? Independente, cada uma vai ter que fazer a suplementação de acordo com a quantidade e com as necessidades de cada animal, certo? Acho que essas dúvidas aí eram bem importantes a gente tirar, tá? Vamos lá, mais alguém aí tem pergunta? Para a live não ficar tão grande, né? Aqui não é uma coisa tão dinâmica quanto o TikTok, por exemplo, né? Então, a Bárbara está falando que é alimento ótimo para cachorro, abacate. Qual que é? O abacate tem uma gordura saudável, né?
O coco também, a gente recomenda o óleo de coco. Eu coloco em algumas dietas que eu passo, principalmente para aqueles animais que precisam perder peso. E aí eu gosto de colocar o óleo de coco, tá? A Edilson está perguntando se arroz de cachorro é recomendado. Não recomendo. Na verdade, como fonte de carboidrato, eu gosto muito de batata doce. Quando eu passo arroz integral, tá? Porque a batata doce tem baixa carga glicêmica, o arroz integral tem carga glicêmica média, mas esses, assim, de cachorro, nunca passei, não. Eu gosto de passar as coisas bem mais naturais mesmo, tá? Tem outras fontes aí de carboidrato, inhame, a gente pode usar, cará, abobrinha, né? Tem muita coisa que a gente pode usar aí como fonte de carboidrato, tá? Não, batata doce não entala, não, Bárbara. Os meus aqui, todas as dietas deles têm batata doce. Eu passo batata doce praticamente para todas as dietas, tá? Eu gosto bastante. Não entalam, não, porque geralmente a gente mistura um chuchu, alguma coisa, o chuchu já tem aquela quantidade maior de água e tudo, e aí acaba que essa dieta não fica assim seca, né, desse jeito. Como a gente come a batata doce e na gente realmente entala mesmo, né? Porque a gente come puro, a gente vai fazendo dieta, então, comer batata doce junto com frango, pronto, é tudo para entalar ali. Mas geralmente para eles a dieta fica bem úmida, tá? Bem úmida mesmo. Como eu falei no começo, a dieta ela chega a ter às vezes 70% de água, tá? Então é bem úmida. E nada impede também, né, se o tutor achar que na hora que ele coloca lá, que ele já misturou os ingredientes, colocou no prato e está ficando seca, se ele achar no visual que está seco, ele pode acrescentar água também, né, e fazer tipo uma sopinha ou não tão líquida como uma sopa, mas pode acrescentar água, tá? Não tem problema nenhum. Ele só vai estar ingerindo mais água, é melhor ainda, né? Isso vai diminuir a necessidade de ingestão de água que ele ainda vai ter para o resto do dia. Beleza, pessoal? Mais alguém tem pergunta? Já estamos aí Passou rápido pra caramba aqui a live. Passou bem rápido mesmo. Já estamos aí com 27 minutos de live. É bem diferente, né? No TikTok eu recebo um bombardeio de perguntas, assim, perguntas sem parar, sem parar, sem parar. Peço só a gentileza aí de vocês, se puderem, quem não é inscrito aqui no canal do YouTube, se inscrever, tá? Ajuda bastante a gente. E tem mais de 100 e poucos vídeos nossos aqui no YouTube sobre vários assuntos, não só sobre alimentação, tem sobre várias doenças de cachorro, de gato. Então, se vocês puderem se inscrever, ativar o sininho das notificações para receberem, né, assim que a gente lança os vídeos, agradeço bastante e ajuda bastante a gente aí, tá bom? Beleza, pessoal. Se não temos mais dúvidas, vamos encerrar. Queria agradecer, espero que eu tenha tirado bastante a dúvida de vocês sobre alimentação natural. Foi muito bom aqui esse bate-papo. No YouTube eu tenho feito pouquíssima live, eu vou tentar fazer isso com maior frequência, né? E ver se vai dar certo também, né? Porque no TikTok tem uma dinâmica muito mais rápida, né? De live, é muito mais participativo, né? O pessoal entra em massa, geralmente assim. Tá, mas vamos tentar, tá bom? Vamos tentar fazer aqui com maior frequência também. E a gente vai se falando. Quem não segue a gente ainda no Instagram, Animais em Pessoa, e no TikTok é Dr. Juliano Amado, tá bom? Abração para todo mundo, boa noite, obrigado por terem participado. Um abraço.